Doutora, quanto tempo em média o corpo do paciente começa a responder aos medicamentos? Nós não temos essa resposta nesse contexto, porque o adoecimento pelo Covid, ele é uma novidade ainda, né? Mas se nós seguirmos pelo raciocínio convencional, no mínimo nós precisaríamos de 48, 72 horas para avaliar o grau de melhora, né? Entretanto, é importante que nós tenhamos em mente que essa análise ela terá que ser feita com todos os pacientes incluídos no estudo, né? Então, a nossa amostra, mesmo que nós tenhamos 10, 15, 20 pacientes, nesse momento ela não será conclusiva, porque estatisticamente, por exemplo, para o Coalizão 1, são necessários aproximadamente 650 pacientes incluídos. Então, será preciso fazer a análise dessa amostra como um todo para a gente dizer que esse tratamento ele é superior a outro tratamento. Então, nesse momento, nós ainda navegamos com algum nível de incerteza nesse sentido, em responder precisamente. Doutora, como serão feitos os estudos na prática dentro do Takine? Nós nos organizamos de modo a atender todos os pacientes que tenham um potencial quadro de doença respiratória na estrutura de tendas que nós temos na frente do hospital. Então, o paciente ele chega até ali, ou porque ele vem à procura de um atendimento por algum sintoma respiratório, ou porque ele é encaminhado do consultório de algum médico que o atendeu. O nosso médico avalia esse paciente, é feito contato com o núcleo regulatório e nós colocamos o paciente no local mais adequado para ele receber o atendimento. Ou na unidade exclusiva, onde nós temos pacientes divididos como suspeitos ou confirmados com a infecção por Covid, ou na nossa unidade de tratamento intensivo. A partir disso, transcorre-se um tempo de aproximadamente 48 horas, em que a gente avalia os critérios que esse paciente tem de elegibilidade para ele entrar em algum desses estudos. E aí é oferecido um termo de consentimento livre e esclarecido para o paciente, onde a gente explica exatamente do que se trata o estudo, qual é o suporte que ele vai ter, quais são os efeitos colaterais dos medicamentos, como é que vai transitar o tratamento dele nesse período e acompanhamento durante a internação. É um termo que esclarece muito a respeito do estudo. E o paciente ou o seu familiar dão o seu aval para participar do estudo clínico. E nós já recebemos e temos na nossa farmácia os medicamentos, eles vieram encaminhados das estruturas proponentes. E aí o paciente passa por um processo de sorteio, onde é definido o braço do estudo que ele vai participar. E aí ele começa a fazer a participação no estudo. Nós temos as nossas enfermeiras da pesquisa que dão suporte aos nossos médicos assistentes, investigadores principais, UTI, áreas de apoio, e esse time troca informações a todo momento. Bem, doutora, a pergunta é: qual é a importância desse estudo para os pacientes do Takine e também para a instituição em si? A importância desses estudos para os nossos pacientes, ela reside exatamente no fato de que esses tratamentos, com a evidência científica que nós temos hoje, eles ainda são considerados tratamentos experimentais. O que significa isso? Nós não temos certeza se os pacientes que são tratados têm um ciclo de doença mais encurtado, têm um ciclo de doença menos grave ou tem menos lesões relacionadas à infecção pelo Covid. Então, ao nós termos a oportunidade de participar num estudo como esse, nós já introduzimos a possibilidade dessa terapêutica a partir de agora, quando ainda a evidência ela não é sustentada.
que talvez nós esperarmos esse ciclo de tempo pudesse fazer com que lá no fim nós soubéssemos que o medicamento hidroxicloroquina realmente faz a diferença, esses nossos pacientes da comunidade teriam perdido todo esse tempo, porque as sociedades hoje se posicionam num sentido de não afirmar que a gente deva usar a menos que o paciente esteja num cenário de estudo clínico. Então nós ganhamos um tempo que para as pessoas pode ser muito precioso. Para a instituição ele é relevante porque usualmente as instituições que trabalham com ensino e pesquisa são instituições que têm um patamar científico e que conseguem fazer um nível de troca. Então nós nos sentimos a todo momento aprendendo e contribuindo com a experiência que nós temos das nossas equipes, especialmente dos nossos médicos, que são muito experientes nessa troca. Esse é um momento em que todos nós temos que dar um pouco, todos nós temos que cooperar. Nós nos sentimos muito honrados em poder participar da composição dessa resposta, se esses tratamentos realmente têm benefício. Doutora, quais são os critérios para que os hospitais pudessem participar desse programa e como é que o Tacchini se habilitou a isso? A nossa possibilidade de participar desses estudos, ela está relacionada com o fato de nós termos o Instituto Tacchini de Pesquisas, e um dos principais pontos que é importante nesse momento é essa capacidade já organizada de ter pesquisadores e de ter um time de enfermeiros, de farmacêuticos capacitados para fazer esse trilho de pesquisa. Um outro ponto estratégico que nós valorizamos, e aqui eu gostaria de manifestar um agradecimento especial ao nosso Comitê de Ética e Pesquisa, que é composto por membros da nossa comunidade e que, com a maior agilidade, agilizou o processo de liberação desses estudos. Então, nós fizemos a carta de proposição a esse centro e esse é o primeiro critério. Nós manifestamos o nosso interesse e, por participarmos do grupo de hospitais da ANAP e estarmos compartilhando algumas experiências, naquela oportunidade, os membros do time do hospital do HCOR, do Einstein, nos disseram que seria importante que nós participássemos pela velocidade com que nós conseguimos agilizar a nossa estruturação para o enfrentamento ao Covid. Então, esses foram elementos importantes. Doutora, como são analisados esses resultados e para onde eles são encaminhados? A gente tem nesse cenário de coleta de informação dos pacientes, nós procuramos ter o maior rigor possível. Então é fornecida uma ferramenta que é utilizada mundialmente e que segue todos os critérios de segurança, onde são imputadas essas informações do paciente, são imputadas informações quase que diariamente da evolução do paciente e são exportadas para esse investigador principal e que ela passa a ter relevância quando é feita a análise de um todo, né, de toda a amostra coletada. Então, uma vez terminado a possibilidade de inclusão dos pacientes, é que são devolvidos os dados dos casos. Como nós já temos essa rotina de pesquisa em saúde, muitas das informações nós fazemos o registro em prontuário já de forma a obter essa informação sem precisar ficar perguntando ao paciente ou ao familiar de uma forma redundante. Então, por exemplo, a doutora Isabelle, ela é uma das médicas que está atendendo aos pacientes na unidade de internação. Então, enquanto ela está fazendo a sua prática assistencial, ela já obtém algumas informações que são relevantes para o estudo e aí essas informações são repassadas
para o centro coordenador, onde as análises são feitas respeitando todas as regras de sigilo, né, e preservação de dados necessárias. Doutora, é possível que o uso dessas medicações acarrete em algum efeito colateral nos pacientes? Sim, esse é um ponto que ele é abordado no termo de consentimento dos pacientes no estudo, né? Todo medicamento, infelizmente, se a gente for pegar a bula e ler um medicamento que ele é corriqueiramente usado como paracetamol, nós sabemos que eles têm múltiplos efeitos colaterais, então o uso de qualquer medicação pode cursar com efeitos colaterais. A diferença que nós vemos nesse cenário é que, por exemplo, a hidroxicloroquina, ela passa por uma avaliação com um eletrocardiograma muito detalhado, esses pacientes todos passam por uma análise muito detalhada da sua história, uma investigação, e eles estão sendo monitorados muito de perto. Então, qualquer indício ou evidência de algum tipo de efeito colateral que esse paciente possa vir a ter, ele vai ser sinalizado e pode ser inclusive discutido a interrupção da administração e a saída do estudo por conta desse efeito. Vale ressaltar que esses medicamentos que estão considerados nos 3 estudos são medicamentos que são utilizados amplamente em outras patologias. Por exemplo, a hidroxicloroquina é um medicamento que é usado para tratar a malária. Ela é usada para tratar doenças reumatológicas, então é um medicamento que tem avaliado as condições do paciente, um nível de segurança, assim como outros medicamentos do estudo, que são antibióticos, que são usados para tratar quadros respiratórios de pacientes em casa, por exemplo. Então, o que cabe ressaltar é esse monitoramento que agrega um nível, digamos assim, elevado de segurança, até mesmo porque o paciente está numa condição de hospitalização. Doutora, quais os critérios utilizados para que o paciente participe de cada uma das pesquisas? O principal critério que está sendo adotado é o paciente apresentar um quadro de síndrome gripal e ter um critério de permanecer hospitalizado. E aí, nestas 48 horas, são analisadas várias variáveis para aí definir a oportunidade do paciente ser selecionado e assinar o seu termo de consentimento e passar pelo processo de randomização e iniciar a participação no estudo. Então, o principal nesse momento é esse paciente que apresenta esse quadro de síndrome gripal e que precisa buscar a estrutura hospitalar, ou porque ele foi encaminhado por ter sido visto por um médico em nível de consultório ambulatorial, ou porque ele foi transicionado pelo time de teleorientação e telemonitoramento, que nós sabemos que os pacientes, por exemplo, do plano TACMED, estão sendo acompanhados, e a Secretaria Municipal de Saúde também tem um canal que pode orientar a necessidade da busca por um serviço de saúde.